Hello guys, é, good morning, good afternoon, good evening. Eu estou aqui hoje para explicar how are you, né, primeiramente. Eu estou aqui para explicar a primeira atividade de vocês do segundo bimestre de inglês, ok? Eu coloquei aqui todos os tipos de verbos do present continuous para vocês estudarem, ok? Aqui, né, basicamente tem o nome e e-mail que são obrigatórios colocar. E aqui eu tenho present continuous, explicações sobre as questões abaixo e revisões das últimas gramáticas. Aí mais pra frente eu vou trazer o present perfect, presente perfeito para vocês. Então, present continuous é algo que está acontecendo no momento presente, ou seja, I am teaching you, eu estou ensinando vocês. Então, I'm teaching you, eu tenho present continuous, eu estou fazendo alguma coisa no momento, né? I'm talking with you, eu estou falando com vocês. Então, basicamente, isso é present continuous. Nada mais é do que o famoso verbo to be com o outro verbo com ing. Aí eu tenho aqui a estrutura, né, que vai ser o verbo to be, mas o outro verbo com ing. O ing, nesse caso aqui, vai ser mais a tradução ando, indo. A estrutura é a mesma do verbo to be. Se for no começo, o verbo to be antes da pessoa, vai ser uma pergunta. Se for depois, vai ser uma resposta. Se eu acrescentar o tracinho T, eu vou estar negativando a frase. Aí aqui eu tenho os exemplos, né? Que nem aqui, are they traveling to Italy ou Italy, né? Depende do caso, né? Tem até a tradução na frente. Eles estão viajando para Itália. Então, basicamente, eu tenho o are, que é o verbo to be que eu uso para you, we, they. No caso aqui, ele está antes do they, dizendo que é uma pergunta. E tem o verbo travel, que é viajar. Com ing, ele vira viajando. Aí eu tenho a resposta aqui, eu até abreviei o are, eu coloquei o RE aqui, que é They are traveling to Italy. Eles estão viajando para a Itália. Eu poderia colocar They are traveling to Italy, que daria na mesma. Aqui na negativa, They aren't traveling to Italy, ou seja, eles não estão viajando para a Itália. Eu tenho a negativa, que é o N tracinho T. Eu poderia colocar They are not traveling to Italy, que daria na mesma coisa. Aí eu coloquei aqui present continuous with means future, ou seja, com um sentido de futuro. Is she going to travel to South Africa next month? Ou seja, ela viajará para a África do Sul próximo mês? Então eu tenho going to, que é um tipo de futuro planejado, se fosse ver bem. Aí eu tenho aqui até a abreviação do she is, eu já coloquei she's going to travel to South Africa next month, ou seja, ela viajará para a África do Sul próximo mês. O going to, praticamente, ele junta com o travel e vira um futuro, ok? E tem o verbo to be também aqui. She isn't going to travel to South Africa next month, ou seja, ela não viajará para a África do Sul próximo mês. É como se fosse um futuro planejado aqui. O past continuous, lembra que o past continuous nada mais é do que o verbo to be no simple past com outro verbo com ing. Lembrando que o verbo to be no simple present eu tenho am, que eu uso para I, he, she, it eu vou usar o is, e you, we, they eu vou utilizar o are. No simple past eu vou utilizar para I, he, she, it o was, e para you, we, they vai ser o were. Eu tenho até aqui o was, que nem aqui no começo o was está antes do he, ele está dizendo que é uma pergunta e está no past continuous. Was he eating hamburger 2 days ago? Ou seja, ele estava comendo hambúrguer 2 dias atrás, ou 2 dias atrás, vamos colocar isso. Ou antes de ontem, né? Agora eu lembrei. E se eu inverter o was e o he, eu viro pergunta. O was e o were, lembrando que eles não abreviam. Então eu tenho aqui, he was eating hamburger 2 days ago. Ele estava, melhor, estavam não. Ele estava comendo hambúrguer 2 dias atrás, ou antes de ontem. Aqui eu tenho negativa, he wasn't eating hamburger 2 days ago. Ele não estava comendo hambúrguer 2 dias atrás. Então é algo que ele estava fazendo lá no passado, ok? E o que acontece? Se eu quisesse colocar, vamos supor, was not, poderia ser colocado também sem problema nenhum. Aí eu tenho future
plus present continuous. O futuro com presente contínuo, algo que estará acontecendo no futuro. Basicamente isso, né? Até coloquei aqui, algo que estará acontecendo no futuro. Aqui eu tenho o futuro, que é o will. O verbo to be, ele vai estar na forma base dele, que é o be. Eu tenho o outro verbo com present continuous, então no caso aqui é o watch, que é o verbo assistir. Eu vou acrescentar o ing, vai ficar watching. Então eu tenho aqui no começo, para dizer que é uma pergunta, will, antes da pessoa, ele é o auxiliar do futuro. Então eu tenho aqui, will you be watching TV very soon? Ou seja, você estará assistindo TV bem em breve, ou muito em breve, poderia ser esse sentido, né? Aí eu tenho a abreviação do will aqui, que é o LL, ok? Eu poderia colocar I will be, mas eu coloquei I will be. Então ficará assim: I will be watching TV very soon. Eu estarei assistindo TV bem em breve. A negativa: I won't be watching TV very soon. Eu não estarei assistindo TV bem em breve ou muito em breve. Aqui o won't é a negativa do will com not. Ah, mas teacher, se de repente eu não lembrar do won't, pode colocar o will not, dá na mesma. Aí aqui eu coloquei alguns verbos na forma base dele e com o ing na frente e a tradução, que nem eu tenho have, o have eu tiro o e acrescento o ing, que vai ficar having, que é o verbo ter. Go, going, que eu só acrescentei o ing, que é o verbo ir. Study, studying, também só acrescentei o ing. Drink, drinking, também só o ing. Run, running. O running eu dobrei o N e acrescentei o ing, porque eu tenho consoante, vogal, consoante no verbo run. Então eu dobro a consoante e acrescento o ing. Have breakfast, having breakfast, que é tomar café da manhã. Have dinner, having dinner, é o jantar. Have lunch, having lunch é o almoçar, né? Lembrando que com ing eu ando, indo, então vai ficar almoçando, jantando, tomando café, correndo e assim por diante. Go out, going out, que é o verbo sair. Go shopping. Shopping é compras. O shopping nosso é shopping center, centro de compras. Mas quando a gente fala shopping em inglês é mall. Go shopping, ir às compras. Take a shower, tomar banho, taking a shower. Making, que é o fazer. Aí aqui algumas palavras que usamos para fazer perguntas, ok? Eu até coloquei bastante aqui, colocando a palavra e a tradução. Eu só vou ler a parte em inglês, que é where, when, how, why, because, how often, how many, how much, how many times, which, what, who e whose. Então tem algumas palavrinhas aqui, que nem o how many, how much, os dois são quantos. Só que um eu uso para coisas contáveis e o outro é para coisas incontáveis, que nem o water, água, eu não vou contar, então é how much. For example, pens, canetas, eu vou contar, então é how many. Lembrando que o porquê no inglês só tem dois, diferente de nós brasileiros que tem vários, né? Então, why, porquê de pergunta, e because, porquê de resposta e acabou. Aí eu tenho times, que seriam vezes. Times pode ser a hora, mas também pode ser vezes. Então, once, uma vez, twice, duas vezes, three times, três vezes, e assim por diante. Four times, five times, 10 times, e assim por diante. 20 times, 40 times, 40 times, poderia ser no caso. Então, pode ser esse sentido também. Aí aqui eu tenho os exercícios. Ops, deu uma travada. Acho que eu vou dar uma pequena parada. Travou de vez. Wait a minute, guys.